Hoje é dia de falar sobre empresas e essa aqui está na carteira de muitos investidores. Se você curte dividendos, com certeza você já ouviu falar sobre ela. Hoje é dia da gente conversar e saber tudo sobre Energias do Brasil. A Energias do Brasil ela é controlada pela EDP Portugal e a EDP Portugal é uma das maiores companhias elétricas da Europa. Aqui no Brasil, a Energias do Brasil ela tem ativos em geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica e distribuição e comercialização de energia elétrica. Na geração, ela tem 6 usinas distribuídas ao redor do Brasil: Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Amapá, Espírito Santo. Na transmissão, ela tem atualmente 6 projetos desde 2016. Totaliza 1.441 quilômetros de linhas. Já na distribuição, ela atua com 2 distribuidoras próprias, que é a Energias do Brasil Distribuição em São Paulo e no Espírito Santo. E ela também tem 25% de participação na Celesc, que é uma companhia de energia elétrica de Santa Catarina. Eu quero que você preste muita atenção nesse desenho, porque ele é muito importante para você entender como que a empresa estava lá em 2018, quando ela decidiu mudar a estrutura do seu negócio e aonde ela quer chegar daqui a 2 anos em 2022. Você está vendo ali o verdinho? Significa que 1% do EBITDA em 2018 era proveniente de transmissão de energia. Agora, compara com o verdinho em 2022. Olha como ele ganha importância. Agora, presta atenção na geração de energia térmica em 2018. Olha como é importante, 24%. Agora, compara com a energia térmica em 2022. Quando a gente analisa esses dois gráficos, a gente percebe que a empresa vai dar um foco maior para a transmissão de energia elétrica e também para a distribuição de energia. E essa mudança aí na estrutura do modelo de negócio fica visível nesse segundo gráfico aqui, que é a evolução do CAPEX. Se você está chegando agora no mundo dos investimentos, o CAPEX é o quanto que a empresa gasta para se manter competitiva no mercado, também para fazer manutenção de ativos essenciais. CAPEX é a sigla em inglês para despesas com capital. Então aqui no gráfico você vê quanto que a empresa gastava de CAPEX ao longo dos anos, aí de 2010 até o projetado para 2022. Bom, ela não gastava quase nada em transmissão até que ela tomou essa decisão ali mais ou menos em 2017, 2018 e olha como subiu os gastos de transmissão. Isso daí são exatamente aqueles 6 projetos que eu falei para você logo na abertura do vídeo, lembra? As novas linhas de transmissão. Só que ela também vai aumentar os seus gastos com a distribuição de energia. Em contrapartida, ela vai investir menos em geração. E você sabe que eu gosto de dividir a leitura de um negócio em checkpoints, até para facilitar o entendimento do investidor. E o primeiro checkpoint que eu sempre gosto de analisar é o crescimento da receita líquida. Como que está a receita líquida atualizada da Energias do Brasil no primeiro trimestre de 2020? A gente percebe um crescimento, é o primeiro destaque em amarelo, 14,7% de variação positiva. Só que na linha abaixo são os gastos não gerenciáveis. Fica tranquilo que depois a gente vai ver os gastos gerenciáveis, isso faz parte do business da energia, tá? Então a gente viu ali que cresceu os custos com energia elétrica comprada para revenda e também os encargos derivados do uso da rede elétrica. Então você tem aqui as receitas crescendo, você também teve o crescimento das despesas não gerenciáveis e aí você chega na margem bruta, acabou sendo positivo, um crescimento pequeno, é verdade, mas crescimento de 3,7%. Só que o investidor de longo prazo, ele nunca olha só para um trimestre para tomar decisão, ele sempre olha ao longo dos anos como é que a empresa está saindo. E é por isso que eu plotei e coloquei esse gráfico aqui de receita líquida lá de 2010 até o ano de 2019. E aqui a gente vê uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Agora eu vou mostrar para você o que vem abaixo ali das receitas. A gente já viu os gastos não gerenciáveis.
Um ponto importante que você tem que se atentar é que assim, houve o crescimento nesses dois destaques que eu estou mostrando para você em amarelo, mas uma das rúbricas importantes são os novos negócios. Você veja ali, é a segunda linha, ele teve um crescimento, uma variação positiva de 22,7%, mas em contrapartida teve menor crédito de PIS e COFINS, menos 43%. E aqui a gente tem outros gastos que também investidores têm que se atentar. Você veja ali o aumento do gastos pessoais, é porque houve um reajuste salarial que foi ocorrido em novembro de 2019. Também teve um aumento no quadro de funcionários. Quando a gente vê ali os gastos de material, aquele aumento de 32%, é por conta da nova compra de equipamentos que eles fizeram, né, equipamentos de segurança e também equipamentos atrelados à questão do coronavírus. A gente percebe que também teve um crescimento de serviços de terceiros, mas enfim, quando a gente vai lá para a última linha de gastos gerenciáveis, a gente percebe que foi um resultado um pouquinho melhor. Tanto é que no primeiro TRI de 2019 foram 909 milhões de gastos, 847 milhões no primeiro TRI de 2020. Dois pontos muito importantes é o gasto com construção da infraestrutura, você já sabe os motivos, eu expliquei sobre os novos empreendimentos no começo do vídeo, e também os gastos com depreciação e amortização, só que esses são importantes porque esses não têm efeito caixa, não significa que saiu do caixa 155 milhões de reais de depreciação, isso tem efeito contábil, mas não tem efeito no caixa. E aí nós chegamos ao segundo checkpoint, que são os resultados operacionais. E os resultados operacionais da Energias do Brasil apresentaram uma variação pequenininha de 1% negativo. A gente vê ali em 2019 foram 705 milhões, em 2020 698 milhões. E após os resultados operacionais, tem as entradas de receitas financeiras e as saídas de despesas financeiras, que é isso na tela, eu destaquei até para você. Então tá, por que a receita financeira ela reduziu? Porque teve um menor saldo de aplicações financeiras e também um reflexo da menor taxa de juros. A taxa Selic caiu, consequentemente a renda fixa rende menos. E quando a gente passa para o lado das despesas financeiras, teve uma mescla. Por quê? Porque teve uma redução de juros de empréstimos e financiamentos e também das debêntures que a empresa tem, só que ao mesmo tempo houve um aumento da dívida bruta. Então, no final das contas, você tem uma variação negativa de 4,1% quando você compara o primeiro TRI de 2019 com o primeiro TRI de 2020. E agora a gente vai para o nosso terceiro checkpoint, que é o que todo investidor quer saber, o lucro líquido. E ele teve uma variação negativa de 8,3% quando a gente compara o primeiro TRI de 2020 com o primeiro TRI de 2019. Só que o investidor de longo prazo ele já está ligado que um trimestre não é o que faz a diferença, é o longo prazo, e é por isso que está na tela o anualizado de 2010 até 2019. O lucro líquido ele é importante? Com certeza, ele é fundamental para o investidor tomar as suas decisões de investimento, mas ele não é tudo. Eu sempre menciono que metade é o lucro líquido, a outra metade é o fluxo de caixa, que infelizmente muitas pessoas esquecem dessa última parte. E o fluxo de caixa operacional da Energias do Brasil está na tela, anualizadíssimo para você, 2010 até 2019. E sabe por que o fluxo de caixa é muito complicado de você ver trimestre após trimestre? Porque tem muita variação, é muita volatilidade no fluxo de caixa de um trimestre para o outro. Eu, pessoalmente, gosto sempre de pegar anualizados, grandes períodos de tempo, para justamente você ter uma avaliação muito mais palpável, muito mais objetiva, muito mais ponderada. Bom, você acabou de ver que a empresa está fazendo investimentos e boa parte deles são financiados com dívida. E aqui na tela está o cronograma de vencimento da dívida da Energias do Brasil. Dois destaques muito importantes. Essa dívida aí, ela tem um prazo médio de 4,5 anos e o custo médio é de 7,7% ao ano. E eu destaquei a linha amarelo as disponibilidades financeiras, né, o caixa, equivalente de caixa, e os vencimentos das dívidas ao longo do tempo. Mas uma das principais formas de você conseguir analisar o gerenciamento da dívida, se está sendo direitinho, se não está, é a capacidade do pagamento da empresa. Então, como é que você faz isso? Muito utilizado no mercado financeiro, a relação dívida líquida
pelo EBITDA. E essa relação está na tela. Atualmente, a dívida líquida EBITDA está em 2,3. O que isso significa? Significa que a Energias do Brasil precisa de 2 anos e mais alguns meses para poder pagar toda a sua dívida líquida com os seus resultados operacionais atuais. E ela é uma queridinha dos investidores de dividendos. E como que é o pagamento de dividendos ao longo dos anos? Porque o longo prazo é o que importa para nós aqui. 2010 até 2019 na tela, e inclusive isso daqui, cabe ressaltar que são dividendos por ação. Eu acho muito legal esse gráfico porque o investidor consegue analisar em longos horizontes de tempo como é que tá os rendimentos. E sabe o que você faz agora? Você clica aqui embaixo nesses links que tem na descrição que levam diretamente para o Instagram e também para o Telegram. Eu estou postando conteúdos exclusivos lá que eu não posto em outro lugar. Hoje nós falamos de mais uma empresa que tem o seu capital aberto ao público e as ações negociadas nas bolsas de valores. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.